Olá, amigos. Tudo bem com vocês? Eu sou Adilson Altner, capixaba, 48 anos, atuei muito tempo no setor privado, atuo no setor público e sou o criador do curso Vencendo Licitações. A minha experiência nos dois setores me levou à condição de ofertar esse produto que eu acredito fazer a diferença na vida de muitos empresários e também na vida dos municípios. Então, nós gostamos de falar aos empresários, empresárias, empreendedores e empreendedoras, e eu costumo dizer aos candidatos a empresário ou a empresária, empreendedores e empreendedoras do futuro. Na verdade, na sua essência já são empreendedores, porém não estão na ativa. Eu digo que são porque eu acredito, eu defendo que essa característica de empreendedor já nasce com algumas pessoas. Alguns preferem estudar, nada contra, incentivo, apoio, informação é necessária e faz a diferença. O conhecimento é a base para o sucesso. Porém, algumas pessoas não seguem carreiras. Gosto de falar das nossas experiências e tentar, dessa forma, contribuir para o desenvolvimento local, o desenvolvimento do Estado que vivemos e, obviamente, do nosso país. Eu acredito que todos os países que se tornaram países de primeiro mundo tiveram uma contribuição excepcional, gigantesca, dessa classe que eu chamo de empresários. Ok? É com esse público que a gente quer trocar aqui umas experiências. Toda empresa, independente do segmento que ela atua, seja de prestação de serviço, seja mercadorias, venda de objetos, de diversas categorias, segmentos, ou seja, na questão da saúde, da informação, são muitos os segmentos. Independente qual segmento que você atua, eu acredito que vender é o nosso negócio. Toda empresa estabelecida, ela busca lucros. Imaginar uma situação. É muito cômodo você pegar o seu dinheiro e emprestar a juros. Seja no mercado tradicional, seja em aplicações no banco, na bolsa de valores, ou etc. Mas nós preferimos montar um negócio, gerenciar esse negócio, criar postos de trabalho e seguir a vida nesse rumo. Nós fazemos isso através de uma atividade muito ampla que nós chamamos de vendas. Então, vender é o nosso negócio. E quando as vendas não vão bem, o negócio também não. Mas quanto mais se vende, mais há prosperidade, mais há crescimento, desenvolvimento e há ganhos para todas as partes, inclusive para aqueles que estão ao nosso redor, que nos cercam, porque eu falo que empreendedores são geradores de riquezas, são agentes de desenvolvimento, e eu incentivo a todos aqueles que querem seguir por esse caminho que o façam.
pois é uma atividade que faz bem para o nosso mundo, para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. Seja na forma de geração de emprego, desenvolvimento, seja na forma de contribuir para o desenvolvimento social, pagando nossos impostos, contribuindo para que o nosso município, nosso bairro, desenvolva. Ok? Agora, eu quero falar um pouquinho hoje que vender é uma arte, é uma ciência. Porém, é uma ciência, é uma arte muito complexa. Por quê? Porque há diversas formas de vender. Por que há diversas formas de vender? Porque há diversos interesses, naturalmente, há diversos tipos de clientes. Há clientes que simplesmente compram, há clientes que são mais exigentes, e há algumas necessidades que é pelas quais, através delas, que algumas compras são efetuadas. Por exemplo, alguém viajando de carro, que conhece o preço da gasolina, naturalmente, porque ele abastece constantemente, e se ele passar por um posto, aonde tiver uma placa indicando um preço atrativo, ele tende a parar e abastecer. Dessa forma, aproveitando uma oportunidade. Mas há outros clientes, não. Eles só vão ao posto de gasolina para abastecer na hora que sentir próximo da reserva, ele vai por necessidade e ele abastece no posto mais próximo, independente do preço. Há outros tipos de consumidores, como, por exemplo, aqueles vão à escola para matricular seus filhos, ainda no ensino fundamental, ou ensino médio, falando de uma escola particular, aonde você faz a matrícula no início do ano, e é uma venda para o ano todo. Faculdades, um pouquinho diferente, porém, você faz uma matrícula por semestre. Mas é uma a cada 6 meses, ou a cada um ano, e um cliente que ele está, de certa forma, vinculado, quase que garantido, por 4, 5 anos ou mais. Mas há, por exemplo, aquele outro segmento onde você, por exemplo, tem um salão, um cortador de cabelo. E os homens costumam ir de 30 em 30 dias, 20 dias. Aqueles que gostam de fazer a barba fora 2 vezes, 3 vezes por semana, uma vez, é muito relativo. São diversas formas de se vender. Há aquelas vendas do vendedor ambulante, por exemplo, que ele vai de casa em casa, de cidade em cidade, e ele, além de ter o produto, ele precisa ter técnicas de persuasão, aonde ele chega para o cliente, aborda o cliente, e ele tenta convencer, ele precisa convencer aquele cliente de que ele precisa daquele produto, e que é vantagem para ele comprar aquele produto, que é uma oportunidade. São alguns exemplos de diferentes formas de vender. Então, há ainda aqueles outros tipos, como, por exemplo, os médicos, que alguns vendem costumeiramente, né? Tem os clientes que fazem seus check-ups, tem médicos que são médicos de famílias, e aquilo
vira uma tradição atender aquela família, mas há aqueles que atendem eventualmente quando há uma necessidade. Então, ele é procurado pela especialidade que ele exerce, ou porque é indicado, ou é o mais próximo. Mas eu quero falar hoje, especificamente, de um cliente que é um baita cliente, é um potencial cliente, e esse cliente, eu defendo que ele fará a diferença na vida da sua empresa e que ele está fazendo a diferença na vida de muitos empresários. Porém, antes, quero contar aqui uma pequena história nesse sentido, uma história verídica, aconteceu comigo, finalzinho de 89, ou janeiro de 1990. Mas essa história aconteceu na cidade de Curitiba, no Paraná. Eu era estudante em São Paulo e nas férias, o colégio em que eu estudava tinha uma tradição, tem até hoje, oferece essa oportunidade para aqueles alunos que querem aproveitar as férias para ganhar um dinheiro extra, podem desenvolver essa atividade, que é a venda de casa em casa de livros. E eu, então, fui viver aquela experiência e nós estávamos ali de casa em casa, oferecendo aqueles produtos. Porém, eu quero chamar a atenção para a habilidade de um dos vendedores na nossa equipe. Nós tínhamos, naquela época, duas equipes. Uma equipe de homens, rapazes, estudantes na época, e uma equipe de moças, também estudantes, todas ali do colégio. As moças foram para Paraná e nós, os homens, ficamos em Curitiba. Porém, apareceu um rapaz, uma semana depois, ou 15 dias depois, que ficou marcado. Esse rapaz, ora, 1990, 1989, nós éramos uma turma e já se passaram mais ou menos 30 anos, e eu não me lembro do nome de nenhum outro daquela equipe. Porém, esse, eu me lembro até hoje. Perdi o contato com todos. De repente, esse vídeo seja até uma oportunidade para que, se alguém esteve conosco naquela época, se assistir esse vídeo, vai se lembrar desse momento que vivemos juntos e o tempo nos separou e não nos encontramos mais. Mas essa pessoa que eu quero mencionar aqui, que foi a única que eu não esqueci, se chamava Rogério. E ele era do interior de São Paulo, de uma cidade chamada Lins. E eu me lembro mais algumas características. Na época, ele fazia o 3º ano de odontologia. E o seu pai tinha um comércio, era uma padaria. Essas informações eu tenho. Por que ficou gravado? Nunca vi um vendedor com tanta habilidade. Esse rapaz vendia como ninguém. E eu descobri que ele fazia esse trabalho. Era o meu primeiro ano, mas ele não, ele já estava no 3º ano de odontologia e ele fazia isso todas as férias. E era campeão de vendas, embora trabalhasse um período mais curto, sempre chegava depois, mas vendia como ninguém. Uma habilidade fenomenal. No mundo tradicional dos negócios de vendas, em alguns momentos, em alguns segmentos, dependendo do tipo de venda, é preciso essa habilidade extraordinária para fazer, para bater metas, para vender exageradamente, embora
nunca é exagero nas vendas, né? É sempre muito bem-vindo, cada venda feita nunca é demais. Agora, eu quero apresentar um cliente que esse cliente não depende da minha nem da sua habilidade de persuasão. Não depende da habilidade de convencimento. Esse cliente, ele compra por necessidade e ele é um cliente sem emoção. É como se fosse uma máquina. Ele compra muito, compra constantemente, mas compra apenas avaliando alguns critérios muito objetivos. Um deles é o preço. Outro critério avaliado e extremamente importante é se a empresa que está oferecendo o produto tem credenciais para fazer essa venda. Ok? Então, vamos lá. Ele primeiro, ele publica, ele fala da sua necessidade, daquilo que ele precisa comprar, e ele publica isso através de um documento que nós chamamos de edital, e ali nesse edital, nesse documento, tem todas as regras, quantidade, tipo, às vezes até marca. Marca é um detalhe meio que subjetivo. Em alguns casos, na maioria, não se pode falar em marcas, mas em alguns casos pode, né? Mas isso é um outro detalhe. Mas ele ali tem o dia que ele vai fazer a compra, o horário, já tem um preço que nós chamamos de preço médio, precisa estar dentro daquela margem, e local que vai ser, todas as regras ali. E aí, quando a empresa que quer vender para esse cliente, ela toma conhecimento através do edital, e ela tem o produto, ela atua nesse segmento, né? Detalhe, né? O KNAI da empresa precisa contemplar esse segmento. É que tem empresas que o seu KNAI é muito amplo, que ela pode atuar em diversas áreas. Há outras que esse KNAI ele não é tão amplo assim. Então, você, para atuar, para vender, você precisa ler o edital, ter conhecimento da compra que vai ser feita, e você está legalizado, né, para poder efetuar essa venda. Então, você se prepara nesses momentos que nós chamamos de que antecede, né, esse dia que é a licitação propriamente dita, e então acontece o dia da venda, com hora marcada, dia tudo certinho, onde são abertos 2 tipos de envelope e tem uma equipe que está ali administrando isso, inclusive os concorrentes, todos eles têm acesso a essas informações, pode ver o envelope um do outro, o preço, os documentos, né, naquela hora, não antes, e então começa-se as negociações. Ok, então veja só, é simples assim? Mais ou menos. É simples, mas não é fácil. É preciso conhecimento para poder participar desse processo e poder vender. O que eu quero falar aqui, que é um cliente que tem feito a diferença na vida de muitas empresas e que pode fazer a diferença na sua vida, você empresário, que ainda está pequeno, é uma microempresa, né? E tem objetivos de crescer,
e eu espero que assim seja, porque defendo uma tese de que quando você, como empresário, cresce, aqueles que estão em torno crescem juntos, e que os frutos não são só você que colhe, mas todos aqueles que estão por perto, inclusive o município e os agentes políticos que vivem de arrecadar tributos, né, dinheiro através dos impostos. Então, nesse sentido. Porém, algumas pessoas dizem assim, mas vender para esse cliente não é muito compensativo, pois precisa vender com margem muito reduzida. Tem que vender muito barato. Olha, eu digo que não é assim. Essa crença de que a grande concorrência e que precisa por um preço abaixo do preço praticado no comércio tradicional, exemplo, né? Você tem um supermercado ou um posto de gasolina ou uma farmácia, depende. E aí você vende para o seu cliente lá um produto, por exemplo, a R$100, e aí muitos acreditam que quando vai vender para o setor público, tem que vender por 70, por 80. Não é assim. Às vezes, em alguns casos, você pode vender pelos mesmos 100 que você vende no dia a dia. Em alguns casos, você vai precisar vender por 95, 98, 90, 89, sei lá. Em alguns casos, é possível que você possa vender a 101, a 102, um pouco mais. Ah, mas por que isso? Porque vai depender da necessidade desse cliente. Exemplo, vai começar as aulas. Precisa-se comprar merenda escolar. Não pode-se começar o ano letivo sem merenda escolar. Aí publica-se o edital para comprar merenda para determinadas escolas. Uma quantidade lá. Ora, esse exemplo talvez não seja o melhor exemplo, porque nesse tipo de compra sempre aparece muitas empresas interessadas em vender. Mas, em outros casos, não. Mas vamos usar esse exemplo que nós começamos. Se não tiver muitas empresas no dia para vender, o município precisa comprar. Então, se tiver um ou dois, a concorrência diminui muito e a possibilidade de você fazer uma venda, uma baita venda, uma enorme venda, dentro daqueles preços praticados no varejo, existe. Com uma diferença significativa. É que no varejo você venderia, talvez dependeria de muitos clientes para vender aquela quantidade de produtos que você vai fazer numa única venda. Então, mesmo que você venda por um pouco menos, o seu lucro ainda é muito grande, porque é uma venda muito grande, num único momento, uma venda onde você não precisou fazer campanhas de liquidação, campanhas para chamar clientes, né? Promoção, é uma venda onde você tem uma facilidade muito grande na entrega, porque são entregas programadas, onde você entrega de uma única vez uma quantidade significativa, então você tem despesa de transporte reduzida. Então, tudo isso é muito importante e ajuda no final, né, no fechamento, na sua margem. Mas eu quero dizer o seguinte, há diversos casos, por exemplo, uma licitação onde envolve gasolina, por exemplo. Geralmente, não tem empresas de cidades vizinhas. Por quê? Tem uma tendência natural de se abastecer na própria cidade. Tem cidades, e aí eu vou
Claro, aquilo que eu disse, há diversos clientes, diversos tipos de clientes, são realidades muito diferentes de um para outro, de um estado para outro, né? Mas as cidades grandes, por exemplo, em que aí tem 10, 20, 30 postos ou mais numa única cidade. E se aqueles 30 empresários desse ramo tiverem interesse em fazer essa venda, há realmente uma competição. Porém, há cidades que devem ter um posto de gasolina, 2, 3. Eu tenho total certeza do que eu estou falando. E é possível, e eu já vi acontecer, em que apenas um ou dois vão para a disputa, tem interesse na venda. Então, é uma venda significativa. Olha, uma cidade pequena, para você vender uma grande quantidade de litros para diversos consumidores, é um processo. Para você vender para uma prefeitura, por exemplo, é muito diferente. Uma venda de milhares de litros, num único dia, você garante aquela venda, aquele cliente, e às vezes essa compra é feita para um ano inteiro. Então, é um processo que compensa. Então, há casos de produtos, por exemplo, de peças, ou produtos da saúde, por exemplo, vamos falar de camas hospitalares, cadeiras de roda, algo nesse sentido, em que não há muita concorrência no mercado. Às vezes vem uma empresa vender. E aquela empresa, por não encontrar concorrente, aí nós estamos aqui quebrando essa objeção, que se você, empresário, tem essa falsa ideia, ou essa ideia que não é uma verdade absoluta, que é muito concorrido, e que você tem que vender com uma margem de lucro muito reduzida, nós estamos quebrando aqui essa objeção, dando esses exemplos. Mas para que você não fique apenas com o nosso exemplo, eu te digo que uma outra forma de você tirar essa dúvida é você ir participar. Vá pelo menos uma vez, 2 vezes na sua cidade, é só buscar essa informação. Essa informação ela é publicada, tá? Publicada em jornais de grande circulação, possivelmente o jornal que chega aí no seu comércio, ou no site, né, da prefeitura local, da Câmara, ou dos seus municípios vizinhos. Você vai saber quando é que vai acontecer essa venda. Você pode, como empresário, disputar a venda, mas você pode também ir apenas para assistir dessa forma. Você vai se familiarizar com essa situação e vai entender o que eu estou falando aqui. Há casos, né, como eu disse, empresas para fazer essa venda. E aí é preciso remarcar, publicar novamente, encontrar na agenda uma outra data e refazer todo o processo para que venham empresas e haja ali a negociação e a compra seja efetuada. Então, são detalhes que a gente coloca porque alguns empresários podem não participar do processo por não terem esse conhecimento. Eu quero ainda falar que quando o preço, quando a disputa ela for muito acirrada, quando a competição for muito forte, aí você precisa estar muito preparado. Nesse momento, você tem que saber qual é a hora de você fazer o gol. Nós precisamos vender. O comércio, a empresa, ela precisa vender.
mas ela precisa vender com margem. Ela não pode tomar prejuízo, porque a empresa precisa ter lucros. É o que vão garantir cumprimento dos compromissos e a sua permanência no mercado. E, obviamente, nenhum empresário tem a intenção, abre uma empresa para em pouco tempo sair do mercado e sair com prejuízo. Eu conheço alguns que passaram por essa experiência. Mas o caminho que nós estamos propondo aqui é para que você cresça. É um caminho promissor, é um caminho onde as suas vendas terão um aumento significativo e sua margem de lucro também cresça no mesmo ritmo. Então, o nosso conselho é que você se prepare, é que você vá participar de uma licitação, que seja para ganhar experiência. Talvez na primeira ida, na segunda, você não venda, e não tem nada de errado com isso. Você não tem um investimento, um custo para isso. Ele é quase que insignificante. É apenas deslocamento, né, algumas horas antes para preparar todo o material, ler bem lido o edital, apresentar a sua proposta e participar. Vá com essa intenção de ganhar conhecimento. E eu tenho certeza que quando você estiver fazendo negócio, quando o seu comércio, sua empresa estiver negociando com o setor público, você vai ter um ganho significativo, seu município também. De certa forma, diretamente, a sociedade não diz muito obrigado, que ela não conhece a importância desse processo, mas eu tenho certeza. Você vai estar contribuindo muito para o desenvolvimento da sua empresa e também do município. Se você tem interesse nesse assunto, eu gostaria que você deixasse suas dúvidas. Em breve, nós estaremos de volta nesse nosso papo de empresário, trocando experiência e ajudando a nós mesmos e também ao nosso próximo. Grande abraço.